Mas vamos lá. Então, estava dizendo, né, uma função é uma relação entre dois conjuntos, tem um conjunto A e um conjunto B, uma função de A em B pega um elemento do conjunto A e transforma num elemento do conjunto B. Então, uma das condições que uma função tem que satisfazer, né, é que o conjunto A, que é o chamado domínio da função, ele tem lá diversos elementos e a função tem que ser calculada, né, em todos os elementos do domínio, né, certo? O domínio é o conjunto de todos os pontos nos quais eu vou aplicar a função. E lá na chegada, que é o contradomínio, pode ser que existam alguns elementos sobrando, digamos assim, né? Aqueles elementos que realmente são imagem de alguém, como se diz, né, os valores do y vão formar o conjunto das imagens da função. Então existem dois elementos muito importantes no estudo de uma função, que são o domínio de uma função e o contradomínio e a imagem, né? A imagem nem sempre coincide com o contradomínio, muitas vezes é um subconjunto, né, do contradomínio, perfeito? Então, antes de eu falar das propriedades especificamente, eu vou pegar alguns dos exemplos do livro aqui e vou comentar, né, partindo desse conhecimento prévio que vocês têm lá no estudo das funções elementares do cálculo. Então, deixa eu abrir um arquivo aqui. Depois eu... Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou mostrar, então, alguns exemplos, né? Então, vou botar assim, funções. Vou fazer um estudo preliminar, digamos assim, tá? Então, se vocês depois olharem no livro, esse é o capítulo 2 do livro, tá? Sobre funções, lá, na edição que eu tenho aqui, a página número 8. Então, alguns exemplos. Ó, vamos pegar aqui um exemplo da seguinte função. Vou usar aqui um recurso do Word que permite usar uma anotação matemática. Então, vou botar aqui o conjunto de números reais. Vou botar aqui uma setinha e vou usar o símbolo que o autor usa aqui, ó, que essa anotação tem que ficar bem clara para não dar confusão, tá? Aí a função aqui do primeiro exemplo é f de x igual a x ao quadrado. Opa. Estão enxergando aqui o texto? Fiz uma barbeiragem aqui. Estão enxergando aí a função f de x igual a x ao quadrado? Para mim não, professor. Não, acho que saiu do compartilhamento. Então acho que eu sem querer... Tá. Voltou? Sim. Agora sim. Tá. Vocês desculpem que ele estava superposto ali, tá? Então, o que a gente conhece dessa função, né, pessoal? A função x ao quadrado é uma função que, olha só, é importante entender aqui, né, a notação. O que é o conjunto dos números reais, né, que a gente conversou na outra aula? É o conjunto de todos os números racionais junto com os números irracionais, né? E no caso das funções elementares do cálculo, isso que eu perguntei antes, né, os polinômios, né, de primeiro grau, segundo grau, enfim, um polinômio seja de qual for o grau, ele tem o chamado domínio natural, né? E o domínio natural das funções polinomiais é o conjunto dos números reais. O que é o domínio natural? É o conjunto de todos os números que eu posso substituir na lei da função, de modo que ela possa ser calculada sem restrições. E o polinômio de grau 2, como do exemplo que a gente está vendo na tela, é uma função
que tem como domínio natural o conjunto dos números reais, né? Porque eu não preciso me preocupar com ter alguma restrição. Qual é o ponto em que eu posso calcular o x ao quadrado? Qualquer ponto, né? Em qualquer número é possível aplicar a lei dessa função, certo? Então, né, o domínio natural, que é o conjunto dos números reais, é o domínio dessa função. E o contradomínio aqui no exemplo, esse R+, ó, aqui no livro ele está, até comenta, vamos escrever aqui, ó, o que significa R+, né, só para a gente não dar margem à confusão. Ó, R+, é o conjunto dos números que são pertencentes aos reais, que satisfaz essa condição aqui, ó, x maior ou igual a zero. Né? Então, vejam que no caso da função x ao quadrado, né, o resultado da função sempre será um número maior ou igual a zero. Tá? Certo? Mas observa que se eu calcular, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vou fazer um destaque aqui. Vamos supor que eu calcule a função no ponto 1. Né? Ó, pela lei da função, que é um cálculo bem simples, isso aqui vai dar 1 ao quadrado, que é igual a 1. Né? E também se eu calcular a função no menos 1, pelos cálculos e pelas regras da potenciação, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que também é 1. Certo? Então, esses dois pontos, 1 e menos 1, eles são pontos diferentes, mas eles têm a mesma imagem. Né? Portanto, essa função, ela não é uma função injetora ou injetiva. Né? Ela tem pontos diferentes que têm as mesmas imagens. Então, quando eu tenho pontos do domínio que são diferentes, mas que chegam lá na imagem no mesmo resultado, a gente diz que essa função não é injetora ou não é injetiva. Né? O livro usa o termo função injetiva. Então, este exemplo 1 aqui é uma função, né, essa função, assim em português, esta função não é injetiva, né, pois existem dois pontos distintos no domínio que possuem a mesma imagem. Né? Então, eu estou usando aqui os termos usuais, domínio, imagem, lá no cálculo. Né? E o termo injetiva, que é um termo usado quando uma função calculada em pontos diferentes terá imagens diferentes. E essa função é sobrejetiva, né? Porque o conjunto de imagem da função é igual ao contradomínio. Certo? A função x ao quadrado, o que acontece? Os valores vão ser sempre maiores ou iguais a zero. Né? É do zero a mais infinito, que é exatamente o conjunto que é o contradomínio aqui. Ó. Certo? Então, essa função tem esta propriedade. Ela não é injetiva, mas é sobrejetiva. Tá bom? Certo? Agora, observa. Se eu fizer uma modificação aqui, ó. Vou pegar esta função aqui e vou fazer uma pequena modificação. Vou botar um nome diferente aqui, ó. Aqui eu vou botar este símbolo aqui, ó.
Agora vejam, o que o autor fez aqui neste exemplo? Ele fez o que a gente chama de uma restrição, né? Essa função g, ela, desculpe, aqui é g de x, vou corrigir aqui. Ó. Essa função g de x é uma restrição da função dada no primeiro exemplo. E essa função, aqui do exemplo 2, agora ela é uma função injetiva e sobrejetiva. Por quê? Porque vocês têm que observar, pessoal, que agora no domínio dessa função aqui, ó, o autor fez uma mudança excluindo os negativos. Ó. No domínio agora dessa função, só tem do zero para cima, do zero ao mais infinito. É como se ele tivesse pegado a parábola x ao quadrado e cortado ao meio. Né, e jogou a parte do domínio que tem os negativos fora. Né? Então, quer ver? Ó, se eu olhar lá no site da Wolfram, olha como é que fica. Vamos supor que você fosse fazer o gráfico dessa função, do segundo exemplo, eu faria assim, ó. X de 0 até 5, por exemplo. Ó, que é o gráfico da função x ao quadrado restrita aos positivos. Ó. E o que a gente aprende lá nos cursos de cálculo? Né? Ó, vamos passar lá para o gráfico, o arquivo que a gente está trabalhando aqui no Word. Aqui, ó. O que a gente aprende nos cursos de cálculo? Como é que a gente identifica... Vou botar. Como é que a gente identifica que uma função é injetora pelo gráfico, né? Ó. O critério é o chamado critério das retas horizontais, né? Se vocês traçarem retas horizontais, vamos pegar uma reta horizontal aqui, ver se eu consigo fazer isso. Uma linha horizontal aqui. Ó. Vou passar uma linha horizontal aqui, né? Vamos botar uma cor diferente aqui. Uma cor preta. Onde é que eu acho a cor aqui? Aqui. Uma linha pontilhada que vai ficar mais bonitinho. Ó. Vejam. Essa cor, essa reta aqui, vejam, se eu pegar e fizer cópias, ó, em qualquer posição que eu passe uma linha pontilhada na parte positiva do eixo vertical, essa linha pontilhada só vai cortar a curva, que representa o gráfico da função, em um ponto. Né? Isso quer dizer que esta função é uma função injetora, porque se eu pego um certo y aqui, ó, eu só tenho um x que corresponde àquele. Por exemplo, se o y é 16, agora, se eu digo assim, ó, y igual a 16, né? Qual é o x que corresponde a esse y por esta função? Qual é o x que vai ter como imagem o número 16 pela função aqui do exemplo 2? Podem responder, pessoal, não tem problema. Podem responder pelo chat aqui, se não quiserem falar. 4. É o x igual a 4. Né? O 4 é o único número... Ó, é o único número do domínio que satisfaz a seguinte condição. Satisfaz g de 4 é igual a 16. Então, esta função aqui, ela tem essa propriedade. Vejam que no primeiro exemplo isso não acontece. Ó, se eu perguntar aqui, ó, né, qual é o valor de x
Se eu botar assim, qual é o valor de x tal que f de x dá 16, por exemplo. Qual é o valor, ou quais valores de x que vão ter imagem igual a 16 na função aqui dada no exemplo 1, que está destacado em tela. E o menos 4? O 4 e o menos 4, exatamente. Né? Por quê? Porque essa função aqui do exemplo 1, ó, voltando lá para o nosso gráfico, olha só, se eu fizer o gráfico aqui, ó, de menos 5 até 5, digamos, né? Aí a parábola vai fazer a volta aqui, ó, né? Então ela vai ter o menos 4 ali, ó, a imagem é 16, e o 4, a imagem também é 16, né? Ou seja, se eu pegar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos esse gráfico aqui. Vejam que pelo teste aquele das retas horizontais, né, pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu vou copiar aqui, para não ter que gastar muito tempo. Vou copiar aqui as retinhas aqui, ó, pontilhadas. Agora eu vou inserir aqui, ó. Ver se eu consigo copiar. Deu certo. Vou tentar copiar aqui, ó, daí eu, ó. Olha só. Se eu pego essas retas horizontais aqui, ó, olha o que acontece. Essas retas horizontais, né, dependendo da posição que elas estão ali, ó. Essa daqui de cima até eu vou tirar aqui. O que diz lá os livros de cálculo, né? Quando eu traço linhas paralelas ao eixo X, e se essas linhas interceptam a curva em mais de um ponto, a curva que é o gráfico de uma função, isso significa que aquela função ela não é injetora. Como no exemplo ali, né, o 4 e o menos 4 satisfaz essa condição. A resposta aqui para essa pergunta, né, x igual a 4 e x igual a menos 4. Então, eu tenho dois pontos no domínio que tem a mesma imagem. Ó, pontos diferentes que lá na chegada o resultado é o mesmo. Isso faz com que a função não seja injetora. Enquanto aqui, neste segundo exemplo, né, como o domínio só tem os positivos, aí eu, digamos assim, elimino esse problema. Né? Se eu digo assim, ó, eu quero saber qual é o ponto cuja imagem é 16, só o 4. Essa é a resposta. Porque o menos 4 agora não está no domínio, nesse segundo exemplo. Né? Então, através desta restrição, né, esta modificação que foi feita, a função que não é injetora se transforma numa função que é injetora. Isso é uma propriedade muito importante da função x ao quadrado. Quando ela é restrita aos positivos, ela se transforma numa função injetora. Então, esta função, esta restrição, função quadrática, é uma função objetiva, vou usar o termo do livro, e sobrejetiva. Né? Portanto, esta função, exemplo 2, é chamada de bijetiva. Né? Ou seja, é injetiva e sobrejetiva. Uma função que é
injetiva e sobrejetiva, ela é chamada de uma função bijetiva ou uma bijeção. Tá? Como é que a gente interpreta, né, o significado de uma bijeção lá no estudo das funções, no domínio do cálculo? Quando uma função ela é uma bijeção, ela pode ser invertida, né, pessoal? Ela tem o que a gente chama de função inversa, né? Somente as funções que são bijetivas têm a chamada função inversa, certo? Se alguém te pergunta assim, qual é a raiz quadrada de 16? Qual deve ser a resposta para essa pergunta? Mais ou menos 4. Não. Não. A raiz quadrada de 16 é 4. Eu entendo o que tu quer dizer, só que, observa, quando se usa o termo assim, ó, qual é o valor da raiz quadrada, né, qual é a interpretação que deve ser feita nessa pergunta? A raiz quadrada é uma função, tá? E ao fazer o cálculo da raiz quadrada de 16, o cálculo que a gente deve, a pergunta, né, que a gente deve se fazer é qual é o número positivo que é ao quadrado da 16, que é o 4, que foi a pergunta que a gente fez ali antes. Por que isso? Porque nesse cálculo fica implícita a ideia de que aquele símbolo da raiz quadrada, ele representa o cálculo de uma função. E para ser função, a resposta tem que ser um número só. Certo? Por isso que a diferença entre... são duas situações. Se a pergunta é a raiz quadrada de 16, a resposta é 4. Agora, se a pergunta é... voltando aqui, quais são os números que ao quadrado dão 16? Né? Se eu fizesse a seguinte pergunta, qual a solução desta equação que eu vou escrever na tela aqui? X ao quadrado igual a 16. Né? Quais são as raízes desta equação que está em tela aqui, destacada? X ao quadrado igual a 16. Se essa for a pergunta, aí de fato são duas respostas. O menos 4 e o 4. Né? Por quê? Porque menos 4 ao quadrado dá 16. E 4 ao quadrado também dá 16. Tá? Agora, se a pergunta é qual a raiz quadrada de 16, nessa pergunta fica implícita a ideia de que a raiz quadrada tem que ser calculada como uma função. Aí tu tem que usar esta restrição aqui, pega lá o 16, né? Lá na imagem. Qual é o número que é o quadrado da 16? Só o 4. Tá? Então essa é a diferença. É por isso que, por exemplo, se tu pega uma calculadora, vamos pegar aqui no site aqui. Se vocês têm no celular aí, eu acho que tem uma calculadora no próprio Google, tá? Escreve lá. Vamos testar aqui. SQRT, que é a abreviatura de Square Root, né? Parênteses 16. Observa que o resultado é 4. Tá? E nas calculadoras também, se vocês pegarem uma calculadora, tipo uma calculadora científica ou do próprio celular ali, né, se vocês olharem naquele símbolo onde tem ali escrito a raiz quadrada, calcular a raiz quadrada de 16, vocês vão ver que a resposta vai ser 4. Por quê? Porque no site da Wolfram, nas calculadoras, eles usam o conceito que a raiz quadrada de 16 é uma função, então, de variável real. Então, o resultado, ao ser calculada esta quantidade, é um único número positivo que é o quadrado da 16, e esse número é 4. E a gente pode testar em qualquer número aqui, por exemplo, raiz quadrada de 25. A resposta vai ser 5. E qualquer outro número. Não vou colocar sempre um positivo aqui, evidentemente, né? Raiz quadrada de 100,
A resposta vai ser 10, porque 10 ao quadrado, né, é igual a 100. Então, essa é uma diferença importante, né, pessoal, entre resolver uma equação de segundo grau, que realmente teriam duas raízes, e calcular a raiz quadrada, né, que aí, de fato, é um resultado só. Então, essa é a diferença entre esses dois exemplos aqui, ó. No primeiro exemplo, nós temos uma função que não é injetora. Então, ela pega o positivo e o negativo, o 1 e o menos 1 vão ter a mesma imagem, que é 1. O 2 e o menos 2 vão ter a mesma imagem, que é 4. O 3 e o menos 3 vão ter a mesma imagem, que é 9. Mas isso não vai acontecer aqui, ó, porque aqui os negativos não existem no domínio. Ó. O autor jogou fora os negativos, né? Estou usando essa expressão. Ele só pegou do zero em diante. Então, quando a pergunta é qual é o número que no domínio desta função tem imagem igual a 16, agora só tem uma resposta, que é o 4. Então, é muito importante essa diferença, né? E por que o autor faz essa restrição aqui no exemplo 2? Exatamente para transformar esta função, que não era injetiva, que não era injetora, em uma função injetiva, em uma função injetora. Porque daí tu consegue responder de maneira única a essa pergunta, né? Dado um certo valor de y, como 16, qual é o x que tem aquela imagem? Nesse exemplo 2 só tem uma resposta, que é o 4. Tá? Quer ver? Vou mostrar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui da página 9, tá? Que é a função seno de x. Aqui a função conjunto dos números reais. Vou pegar uma flechinha aqui. Estou com os números reais, tá? Opa. Ó, a f de x igual a seno de x. Vou transformar isso aqui em notação de função que fica mais bonito. Por exemplo, vocês sabem que a função seno é uma função periódica, certo? Tem valores repetidos, né? Por exemplo, quanto é que vale essa função no ponto zero? Seno de zero é zero. Não é? A gente sabe que, vejam que aqui a gente está calculando em radianos. Se você calcular o seno de π, vamos encontrar o π aqui. Π está aqui. Seno de π também é zero. Veja que a gente está calculando em radianos aqui, né? Certo? Vamos olhar lá o gráfico. Ótimo. Se vocês quiserem fazer o gráfico da função seno lá no site da Wolfram, tá? Vocês só colocam lá, ó, Wolfram Alpha, ou Wolfram, e pede para o navegador pesquisar a página da Wolfram. A primeira opção é Wolfram Alpha. Aí clica ali, escreve lá, plot, parênteses, SIN, que é o seno em inglês, é SN porque é uma abreviatura da palavra sinus, que significa onda. É sinus do latim, tá? Então, sinus virou SIN. Parênteses, X. Aí vamos botar lá o X de menos 10 até 10. Olha o que vai acontecer. Então, veja, pessoal. Esse gráfico está mostrando que, por exemplo, a função seno de x, ela oscila, né, entre, ó, vejo que o valor mínimo é menos 1, o valor máximo é 1. Né? Ela oscila aqui, de menos 1 a 1, menos 1 até 1. Então, passa várias vezes pelo ponto em que o y é 0. O que quer dizer isso?
que no domínio natural dessa função, que é o conjunto dos números reais, ela tem infinitos valores de x, nos quais ela vale zero. Então, ela é uma função que não é injetora, né? Então, vejam, aproveitando o exemplo do autor aqui, ó, então, né, ó, vamos trabalhar com esse conceito de conjunto das imagens inversas. Então, a pergunta é: quais os valores de x tais que esta função aqui vale zero? Vamos olhar esse problema. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar o gráfico, vamos analisar esse gráfico. Então, isso é visto lá no cálculo 1, né, o estudo das funções trigonométricas. Isso é muito importante, né, porque vocês talvez venham depois a trabalhar nas escolas, no ensino médio, né? E a função trigonométrica, assim, o seno, assim como o cosseno, é uma das funções que precisam ser estudadas lá no ensino médio. Então, vejam, aqui, ó, no eixo x, né, essa curva corta o eixo x em vários pontos. Então, esses valores de x aqui está perto de menos 10, esse aqui, ó, em torno de menos 6, aqui em torno de menos 3, aqui no zero, perto de 3 aqui, ó, tá vendo aqui pela escala aqui, ó, vou destacar um pouquinho maior aqui. A gente tem uma marquinha ali, ó, 1, 2 e 3. Então, pertinho de 3, o seno é zero. Aqui, pertinho de 6, ó, um pouquinho maior que 6. Então, existem infinitos pontos, infinitos valores de x, em que essa função vale zero, né? Quais são os valores de x pertencentes aos reais em que o seno de x vale zero, né? Isso é uma propriedade conhecida da função seno de x, né, e que a gente sabe o seguinte: nos múltiplos inteiros de π, o seno de x vale zero, né? Então, a resposta a essa pergunta, de acordo com esse gráfico, né, sabemos que nos múltiplos inteiros de π, vou pegar o π aqui, função seno é igual a zero. Vou corrigir aqui. Como é que a gente escreve isso matematicamente, né, pessoal? Que escrever aqui na anotação do livro para vocês se familiarizarem, ó. F na menos 1 de zero é o conjunto de números da seguinte forma: k vezes π o k é um número inteiro. Então, este aqui é o conjunto, de todos os pontos do domínio dessa função cujas imagens são iguais a zero. Esse é o significado dessa notação, né? Se eu calcular, né, isto é, vamos escrever aqui, isto quer dizer que, se eu pegar esta função e calcular no ponto π, vou botar aqui o π, dá zero, né? Se eu calcular essa função no ponto, vamos fazer aqui bem calmamente os exemplos, ó.
Seno de 2π dá 0. Seno de 3π dá 0, e assim por diante, né? Até se os números forem negativos. Se eu botar seno de menos π, também vai dar 0. Né? O seno de menos 2π também vai dar 0. Né? E assim por diante, ó, que são esses pontinhos aqui, ó, onde a curva intercepta o eixo horizontal. Né? Então, esta função, neste domínio natural, ela não é injetora, porque, por exemplo, tem vários pontos diferentes que têm a mesma imagem, que é o y igual a 0. Certo? Então, esses são alguns dos exemplos que eu queria destacar com vocês na aula de hoje, para a gente começar a trabalhar esses dois conceitos de função injetora e função sobrejetora, e quando ela satisfizer as duas propriedades, né, de função bijetora. Tá? Então, aqui no livro, vocês vão encontrar nas páginas 8 e 9 alguns outros exemplos, tá? Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento, né? E aí, na próxima aula, de quarta-feira, vamos dividir, então, o nosso tempo dessa forma. Eu vou continuar falando aqui sobre esses dois conceitos de função injetora e sobrejetora. Tá? Eu vou dar uma atenção especial para a função de primeiro grau, a função da forma y igual a x mais b. A gente vai calcular a função inversa, tá? Vamos calcular algumas outras, e uma parte do tempo, então, da aula de quarta-feira vai ser dedicada à apresentação aí daquele exercício pequenininho ali, né, que a gente combinou lá da aula anterior, né? E também na quarta-feira eu vou abrir aquela sala de entrega, então, eu vou chamar assim de um treinamento, né, dos exercícios ali do livro, página 7, exercícios número 8, A, B e C, que eu mostrei aqui no início da aula. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui, pessoal. Vou